Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Infomoney TV. Este é o programa Infomoney Brasil, uma parceria do portal Infomoney com a plataforma Brasil. Eu sou Marcos Mortari, aqui ao meu lado Humberto Dantas, cientista político representando Brasil, e hoje temos o prazer de receber Andréa Freitas, que é doutora em Ciência Política, professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, e ela é autora da obra O Presidencialismo de Coalizão. Ela também é coordenadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBRAP. Andréa, é um prazer recebê-la aqui, hein? Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Andréa, eu queria começar usando a sua obra para tentar entender esse atual governo, né? Muita coisa diferente acontecendo, pelo menos essa questão primeiro da formação do Ministério, que não envolveu a participação direta dos partidos e das lideranças partidárias, não houve indicações partidárias, embora houvesse figuras de partidos políticos. E a gente observou nesse início também uma dificuldade inicial do governo em construir uma agenda, em coordenar trabalho junto com o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo mostrou-se um pouco hostil às pautas do governo, impôs algumas dificuldades em alguns pontos, na reforma da Previdência demorou bastante para começar a andar. A gente teve essa semana até a questão da MP 870 também, que foi mais um indicativo de que as coisas não estão muito bem acentuadas, não tão bem harmonizadas nesse momento. Como que você faria essa avaliação desses primeiros dias de governo Bolsonaro, sob a ótica do que você tenta trazer no seu livro, que você traz muito bem no seu livro, da relação entre Poder Legislativo e Poder Executivo, da formação de coalizão, enfim? O que eu procuro mostrar no livro é que quando a gente pensa na relação entre executivo e legislativo e a relação entre parlamentares e os diferentes partidos dentro do legislativo, você precisa de coordenação. Essa palavra-chave, eu acho que eu poderia resumir meu livro nessa palavra. Essa coordenação, ela é, em grande medida, construída quando você faz uma ponte entre executivo e legislativo, e essa ponte dada pelos partidos políticos. Então, se forma uma coalizão, não só atribuindo um cargo, mas dividindo responsabilidade sobre as políticas de governo. E aí eu acho que, assim, pensando de maneira bem simples, assim, se você tem dentro dos ministérios partidos que estão representados no legislativo, e se esses partidos são majoritários no legislativo, se eles participam do governo e constroem as políticas junto com o governo, essas políticas, quando chegam no legislativo, tendem a ser aprovadas porque a maioria está dada. Então, assim, mais do que essa ideia que normalmente se atribui ao presidencialismo de coalizão, de uma troca espúria por cargo simplesmente, o que se faz quando você atribui ministérios a partidos específicos é construir uma agenda comum e determinar qual é o canal de coordenação entre os dois poderes e como vai ser a coordenação no interior do legislativo a partir dos partidos da coalizão. E é isso que a gente não tem visto no governo, né? Não tem coordenação. E o primeiro aspecto que falta é uma boa comunicação com os partidos. E o fato deles estarem ausentes dos ministérios dificulta enormemente a feitura dessa ponte entre os dois poderes. André, a coordenação vai existir em diferentes governos. No governo municipal, por exemplo, de 85% das cidades brasileiras, que tem entre 9 e 11 vereadores, o prefeito senta com cada vereador e negocia. Claro. Forma a maioria ou não forma uma maioria extensa, de tamanho ou de tempo, acho que tempo e tamanho são dois elementos importantes aí, mas com 513 é muito difícil, muito complicado. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a esses 513. A gente tem a ideia do presidencialismo de coalizão, ou seja, o método que, a despeito da forma como se constrói a maioria, como se coordena e articula essa maioria, um presidente de um partido, na nossa característica presidencialista, não consegue que o seu partido, que a sua legenda forme maioria dentro desses 513 e vai precisar montar, né, uma coalizão. Esse é o presidencialismo de coalizão. O título do seu livro, Presidencialismo da Coalizão, ele traz esse artigo que mostra que esta agenda
ela também pertence aos partidos que formam essa base. Exatamente. E é a partir desta coordenação com os partidos, ou seja, a sua tese, o seu livro inscreve o partido político como um elemento absolutamente central ou reafirma a importância desses partidos como algo absolutamente central, e por isso que a ciência política está estranhando a forma como esse governo começa, e obviamente outros tantos estão estranhando também. Aí vem a minha questão central. Numa semana em que o presidente nacional de um partido diz: vamos desoxigenar a reforma política para que a gente tire força do presidente em 2022, em termos econômicos. E que para aprovar uma MP, claro que a mais importante, talvez a mais importante de todo o governo em termos de estrutura, tal, que é a MP 870. Nesse momento. O governo já teve que criar 2 ministérios. O Congresso teve o Congresso recriou 2 ministérios, ou seja, o governo tomou esse chapéu. Como é que a gente pode imaginar que esta lógica de e da coalizão se darão nos próximos instantes aí? A pergunta de $1 milhão. Então, eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é para um ponto um pouquinho técnico. Essa medida provisória vence daqui a poucas semanas. Dia 3 de junho. Exatamente. Caso ela perca a validade, volta tudo para como era antes. O Moreira Franco volta? Não, a estrutura volta. E o Bolsonaro teria um problema enorme do ponto de vista do redirecionamento da máquina que ele montou. Isso não é um problema pequeno. É gigantesco. E eu queria chamar a atenção para isso porque a gente está falando de um tipo de projeto que tem uma tramitação muito facilitada. A gente não está falando da PEC da Previdência, que tem uma tramitação muito mais complexa do ponto de vista regimental. Não. E, em tese, muito mais célere do que o normal, né? Tanto que o prazo máximo são 120 dias de tramitação. Mas, normalmente, presidentes, nessa época já, em 120 dias, tem muitas medidas provisórias tramitando. O Bolsonaro não tem. Com uma agenda muito reduzida, ele está tendo enormes dificuldades de passar o que é mais elementar. Você dificilmente vai ver o Congresso interferindo no que é a estrutura administrativa do Executivo. Inclusive por conta da maneira como se dão os poderes, né? A divisão dos poderes implica em algumas concessões para a gerência administrativa. Então, você vai ter, que eu me lembre, eu tenho quase certeza disso, só um caso anterior, que foi quando o Lula tentou criar o Ministério das Relações Institucionais, que deu problema, depois até se resolveu, mas que inicialmente gerou um conflito. Normalmente, medidas desse tipo, que são internas, como a máquina do Executivo vai ser gerida, são muito simples de serem aprovadas. Então, assim, o fato dele ter optado por não compartilhar poder com os partidos implica em alguma resistência e até em uma certa desconfiança. Porque imagina o seguinte, você divide o poder, você tem diferentes partidos dentro dos ministérios. A informação que está dentro dos ministérios circula entre os partidos da coalizão. Quando você cria essa estrutura tão separada e quando você tem, pelo menos pelo que relatam os próprios deputados, essa dificuldade de receber os deputados, de fazer esclarecimento aos deputados, que tem acontecido em diversas ocasiões, não em uma só, a informação não circula. Isso gera desconfiança. A ideia de coordenação está centrada basicamente em 2 fatores. Quando que você consegue coordenar a sua ação com outras pessoas? É uma cumplicidade, né? Exatamente, quando você tem um laço de confiança estabelecido, que o contrato do atribuir o ministério, de certa forma, firma, mas também vem das relações, da maneira como você constrói. Esse governo é um governo de novatos no poder público, na gerência do poder executivo, né?
E o próprio partido do presidente, dentro do legislativo, é um partido composto basicamente por pessoas de primeiro mandato. Ou seja, são pessoas que nunca tiveram uma relação estabelecida previamente. Ele já teria dificuldades, mas ele está optando pelo caminho mais difícil. Como que você está vendo? Tá Difícil, né? Difícil, né, Dantas? Como que você está vendo? Bom, primeiro, você mesma falou que a questão de agenda legislativa está enfrentando muita dificuldade, tanto em proposições, a gente vê um volume muito menor de proposições, boa parte das medidas provisórias são herdadas do Temer e que já estão começando a caducar, estão começando a trancar a pauta, vamos dizer, já, do plenário, e o plenário é o ambiente que o governo tem mostrado maior dificuldade, né? Tanto que nessa questão da 870, o PSL não participou e foi um dos motivos dessa travada e inversão de pauta e esse risco todo de caducar que a gente estava falando. Nessa ausência do partido, não só do partido do governo, mas do governo nessa articulação, nesse trabalho de construir uma agenda e fazer a sua agenda ser implementada e discutida no parlamento de fato, quem ocupa esse espaço? O Centrão, a gente tem visto que esses partidos que são denominados Centrão, eles estão mostrando uma capacidade de organização que eles não tinham há um tempo recente, né? Eles tiveram durante o impeachment da Dilma e tal, mas eu não me lembro de ter visto uma votação tão coesa desses partidos sucessivas vezes e impondo tantas derrotas a um governo em tão pouco tempo. Corrige-me se estiver errado. Até como que você vê? O Centrão deve ocupar esse espaço na sua avaliação? Quem que ocupa esse espaço vazio? Então, na verdade, o fato de esse Congresso é todo muito novo, não é só o PSL que é muito novo. E várias das lideranças tradicionais não foram reeleitas. Então, de fato, se abre uma janela de oportunidade para que apareçam outras lideranças. Mas a atuação de forma mais coesa dos partidos, né, essa atuação conjunta dos partidos, ela não é exatamente uma novidade. E ela fica, em geral, muito mais explícita quando os partidos tentam, de alguma forma, forçar o presidente a tomar certas decisões. Muito curioso, isso está, inclusive, no meu livro, assim, quando você compara o comportamento de diferentes partidos na Câmara e no Senado no mesmo momento no tempo, você vê que as taxas de apoio ao governo e a diminuição da taxa de apoio ao governo, o aumento da taxa de apoio ao governo, ela caminha paralelamente nas duas casas. Mas é importante frisar que não são as mesmas coisas que estão sendo votadas nas duas casas. São coisas completamente diferentes, né? O que você vota no tempo 1 na Câmara demora muito tempo para chegar no Senado. Ou mesmo que chegue em prazo relativamente rápido, não é exatamente a mesma coisa que se vota no mesmo mês. Isso certamente, o momento é outro. O que isso significa? Isso significa que os partidos têm uma capacidade de coordenação interna, né? O líder do partido e os membros do partido têm uma capacidade de coordenação tal que eles conseguem atuar juntos quando é de interesse do partido. É por isso que o presidencialismo de coalizão funciona, no final das contas. Porque esse acordo não é feito individualmente com cada deputado, é feito coletivamente com os líderes dos partidos. Então, indo para a sua pergunta, esse espaço está aberto, tem sido ocupado pelo Centrão, mas a presidência da Câmara tem muita capacidade de influenciar quem vão ser os, vou chamar assim, de gerenciadores do processo de coordenação. Desde um pouco por conta da maneira como se distribui os recursos, e aí não estou falando só de dinheiro, não, o poder dentro do Legislativo, e a presidência da Câmara pode eventualmente jogar com isso. Então, relatoria, presidente de comissões. Relatoria de comissões em especial tem muita influência, mas também o que vai ser colocado na agenda. Hoje de manhã a gente falava sobre isso. Por exemplo, a definição de em quais comissões vai passar. Ainda que o projeto tenha uma temática específica e que ele tenha que passar mais ou menos em um número X de comissões, projetos que eventualmente a Câmara, a presidência da Câmara considere que tem que passar em mais que 3 comissões, se cria uma comissão especial ao invés de colocar na
nas comissões específicas. E isso dá muito poder para gerenciar quem exatamente vai estar em cada um dos processos. Acho que isso é uma outra coisa para chamar atenção na tramitação da medida provisória, né? A gente está falando de uma comissão especial que foi montada única e exclusivamente para avaliar essa medida provisória. Essa do governo, 870. Exatamente. E o que é um grande facilitador. Ela não está passando numa comissão com uma composição oposicionista, né? Não são dos partidos que certamente serão contrários ao governo Bolsonaro sistematicamente. Não, ela é uma comissão muito favorável. Ela é um recorte que depende dos líderes. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, a gente, quando fala da TV Infomoney, a gente está dialogando muitas vezes, claro que não exclusivamente, mas dialogando muitas vezes com o pessoal do mercado. Uhum. E o mercado tem aprendido a olhar para a política dos últimos anos para cá. 4, 5, 6, 7 anos para cá, o mercado tem buscado entender melhor de política. O impeachment foi um caso muito importante e emblemático para isso, etc. Nesse caso, Andréia, inscrever o partido político na lógica de funcionamento político do país ainda é algo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de enxergar, independentemente de quem seja. A XP tem feito algumas pesquisas e mostrado que existe um desgaste muito rápido da sensação dos parlamentares. Eu acho essa pesquisa de opinião com os parlamentares interessantíssima. A sensação de que está tudo bem entre eles, parlamentares, e o governo, ela em queda livre entre janeiro, né, entre fevereiro, ali logo que tinham tomado posse, e agora, final de março, começo de abril, foi uma catástrofe. Né, foi muito ruim. Então, esse é um primeiro ponto interessante. O segundo vem aí. E você tocou nisso, eu queria que você deixasse mais claro esse papel do partido político. Nessa MP 870 agora, vários partidos trocaram os seus deputados e senadores, principalmente deputados, de comissão. Eles tiraram da comissão e colocaram suplentes. Eles fizeram movimentos. Inclusive, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, ficou decepcionado, mas deu uma entrevista muito interessante ontem, dizendo que entendia e que é um jogo partidário. É um jogo partidário. Eu acho que é importante a gente entender isso para as pessoas começarem a observar os partidos. Porque a gente aprende a olhar a política e as pessoas estão, por exemplo, aprendendo a olhar o Rodrigo Maia, por exemplo. Mas ainda não é só isso, né? Não. E o Rodrigo Maia, e ele tem muitos poderes enquanto presidente da Câmara dos Deputados, e também por conta do papel dele como um negociador, ele é uma pessoa reconhecida dentro da Câmara. Mas ainda assim, isso só funciona se ele tem um canal de comunicação com os diferentes partidos políticos e com os líderes desses partidos. Vou voltar na ideia de coordenação, que eu acho que é de fato o ponto central. E isso vale para o Brasil e vale para qualquer país do mundo que tenha uma democracia, onde se tenha, até para países não democráticos, onde você tenha 2 partidos. Você tem a distribuição dos recursos. Quando eu falo recursos, estou falando de cargos dentro do legislativo, eu estou falando do poder da palavra, de você chegar no plenário num determinado momento e usar a palavra. Tudo isso é recurso que está concentrado na mão do líder partidário. O líder partidário define, inclusive, quem pode subir no palanque numa votação importante e falar em nome do partido. Mais do que só trocar pessoas dentro da comissão, quando eles acham estrategicamente melhor, e aí os motivos são variados, desde de uma exposição de um deputado específico, uma promoção dele em relação a um determinado assunto, até uma questão de pressionar o governo para chegar aonde se quer. Independente disso, quem decide, todas essas coisas, quem decide são os líderes partidários. A partir de uma estratégia que é muito azeitada, porque o deputado sabe que ele tem muito pouco poder individualmente e que também, se ele quer aprovar um projeto, se ele quer inserir uma modificação num projeto de lei, mesmo a questão das emendas
orçamentárias. Isso tudo passa pelo líder partidário em alguma medida, porque o líder, se ele articula para dentro, ele também articula para fora. Então, se o deputado quer aprovar um projeto super importante para o país ou para a base eleitoral dele, ele tem que ter uma excelente articulação com o seu líder partidário, que é quem vai ser capaz de convencer os outros líderes partidários que aquilo é importante para o país. Então, e eles sabem que essa é a relação que está dada. Então, a coordenação começa porque também dentro do partido você tem interesse tanto do líder quanto dos deputados que o partido funcione como um só, para que eles ganhem poder de negociação, desde para aprovar questões individuais até para chegar a recursos do Executivo através de emendas, ou seja, para inserir uma alteração num projeto, seja para falar no microfone numa votação que seja especialmente sensível para o Estado, ou para a região dele, para os eleitores dele. Tudo isso passa pelo líder. Estou achando que a ciência política logo vai escrever um livro, Marcos, escrito chamado assim, a ciência política brasileira, assim, é o partido estúpido. Porque olha, rapaz, é alguém que precisa entender isso. Eu fico pensando no tamanho da bobagem que foi decidir negociar com frentes parlamentares lá atrás, compondo um ministério com frentes parlamentares, que ainda não foi desfeito esse movimento, por mais que você crie outros 2 ministérios. E é curioso que essa questão dos 2 ministérios, ela envolveu muito mais uma costura com os presidentes das casas legislativas do que com os líderes partidários. Muitos deles ainda estão descontentes, inclusive mesmo com a criação de 2 pastas, que eram pastas muito associadas com aquele fisiologismo que se criticava lá atrás na eleição, ou seja, foi uma concessão que mesmo assim você não sabe exatamente qual que é o resultado que ela vai causar. Pegando carona no que o Dantas falou ainda sobre a importância dos partidos e dos players de modo geral, sem fulanizar muito a coisa que a gente está acostumado, eu acho que na presidência da República a gente vê a mesma coisa, né? A gente costuma falar o Bolsonaro, quando na verdade é um conjunto de atores muito importantes que conformam ou não uma pauta, né? E nesse momento a gente tem visto um atrito muito grande, né? Voltando alguns passos, a gente estava falando de legislativo, vamos falar da própria casa, antes de falar da rua, né? Vamos falar da própria casa do governo, que é os militares com a ala olavista, que é a principal briga desde que esse governo começou. Como que você está vendo isso? Tem precedente de uma briga desse tamanho em tão pouco tempo? O que a gente pode entender de todo esse confronto? Eu acho que eu não quero parecer repetitiva, mas assim, eu acho que esse é o aspecto mais revelador da falta de coordenação do governo Bolsonaro. Se você pensar, assim, nenhum governo, nenhum executivo é homogêneo, né? Eles são compostos por muitas pessoas, desde os ministros até a burocracia, que têm ideias diferentes sobre o que seria o melhor para o país. Mas diferente de outros governos, esse governo explicita os seus problemas no Twitter. Outros governos fariam o processo de coordenação no interior dos ministérios para que os conflitos não ficassem tão aparentes. Porque isso prejudica a relação dele com o legislativo, por exemplo, fazendo parecer que tem mais de uma pessoa com quem se deve conversar, né? Se você faz um acordo com o Paulo Guedes sobre uma determinada medida, esse acordo ainda vale? Não. Como você vai saber se você tem vários atores falando em nome do executivo, por vezes falando o contrário, né? Assim, essa ação descoordenada no executivo prejudica, obviamente, a imagem do presidente e causa dano também para o processo de coordenação como um todo, também na relação entre executivo e legislativo. E eu tenho a impressão que, para além dessa questão, dessa desorganização muito explícita, ou dessa falta de coordenação, ou da falta de uma autoridade centralizadora do poder dentro do executivo para falar, não, vamos resolver esse problema assim, internamente, né? E para o público a gente aparece como uma unidade. Mesmo que a gente tenha divisões internas, que vão ser negociadas internamente. Fui voto vencido, mas vou defender essa pauta. Exatamente. Porque fui voto vencido ou porque existe uma autoridade acima de mim, que é o presidente da República, que fala assim, não, nesse momento você vai ter que abrir mão. Diferente da relação de líderes e deputados, aqui você tem uma relação hierárquica. Bom... Bebiano que o diga. Bebiano que o diga, certo? Mas, para além disso,
não é só uma questão de falta de... Assim, não é só que é heterogêneo e é descoordenado. Eles fazem... A crise no interior do executivo chegou numa tal escalada que você tem o filho do presidente criticando abertamente o vice-presidente, atribuindo coisas que em qualquer outra democracia seriam motivo de investigação séria, né? Assim, não é razoável que alguém diga que o vice-presidente quer dar um golpe ou quer assumir a presidência. Isso gera uma série de relações complicadas do ponto de vista da democracia. Vai para além da questão econômica gravíssima que estamos passando, que a reforma da Previdência, de certa forma, ajudaria a solucionar, não resolveria completamente, mas ajudaria. Né? É uma questão da legitimidade, da confiança e da forma como se estruturam os processos democráticos. Então, assim, tem coisa mais grave ainda do que só essa descoordenação tão visível. Andréa, o PSDB chegou ao poder em 1995, né, fruto das eleições de 94, ainda como um partido muito jovem, mas composto por políticos muito experientes. Exatamente. O PT chegou ao poder já como um partido maduro, né, como um partido que já existia há muito tempo, na oposição muito coeso, o que não é comum, né? Vide o que aconteceu com o PFL, quando se criou o PSD, enfim. Né, o pessoal foi embora do Democratas, meio que precisando da oxigenação do que representa ser situação nesse país. Mas o PT era um partido coeso na oposição, manteve-se como um partido coeso na situação. Então, esses dois casos. Aí chega ao poder um partido absolutamente inexistente do ponto de vista partidário. Era um deputado federal no começo do ano passado, na janela chegou a 8 e agora chegou a muito mais do que o razoável aí, do que se imaginava, inclusive. 50 e poucos deputados. 54, se não me engano. 54. Por que eu fiz essa retrospectiva? Para dizer que os dois partidos que governaram o país nos últimos anos chegaram ao poder muito organizados. Sim. A gente ainda vai precisar assistir a uma organização interna do PSL para poder falar em governo Bolsonaro? Ou é improvável que um partido tão jovem, e como a deputada estadual aqui de São Paulo, Janaína Pascoal, defendeu outro dia, não era um partido, era um juntado de gente antipetista que se juntou. Daí pra gente pensar igual vai uma distância enorme. Achei muito lúcida, foi uma fala dela na rádio Bandeirantes. Como é que a gente resolve isso, André? Quer dizer, porque a gente vai ter que esperar o partido nascer? É um partido muito novo, com políticos experientes chegando ao poder, não é sem precedente, certo? Certo. O Collor chegou ao poder assim. Eu não acho que seja de todo uma coincidência o resultado final dessa história. Eu tirei só para... Eu imaginei que você estava me dando essa deixa. A falta de organização no interior do PSL é outra coisa marcante. Um governo com uma pauta, com a quantidade, assim, efetivamente na pauta o governo colocou pouquíssimas coisas, mas diariamente você tem ministros se posicionando sobre mudanças que deveriam ocorrer, certo? Desde reforma tributária, que seria a reforma mais complexa que se pode fazer em qualquer lugar do mundo. Ontem eu vi mudanças no FGTS, a gente poderia fazer uma enorme lista de coisas que estão sendo pensadas dentro do Executivo. Para tratar de uma pauta tão complexa, o governo precisaria de muitos delegados dentro do Legislativo. O que eu estou chamando de delegado? Não é o delegado Valdir. Não. Esse já tem. Se o governo tivesse 50 deputados trabalhando coesamente para convencer seus colegas de que passar a reforma da Previdência é vital, ou que aprovar essa medida provisória da reforma administrativa que a gente falou aqui várias vezes é vital, certamente o trabalho do presidente seria mais fácil.
mas você não tem. Você não tem porque, primeiro, são políticos, assim, não eram nem políticos, né? São políticos de primeiro mandato, muito inexperientes, muitos deles foram eleitos com um discurso avesso à política. E aí, como que depois você constrói a partir de um discurso que era negação da política? Né? Eu não estou falando sobre, obviamente não estou falando sobre corrupção, ninguém quer corrupção. Não, perfeito. Política é a conversa do dia a dia. E eu acho que é fácil imaginar, quando você tem uma empresa, você tem um conselho dentro da empresa, você tem que tomar uma decisão, o que você faz? Você conversa com as pessoas e negocia. Convence, mostra dados, né? Traz tudo que você tem de melhor para trazer as pessoas para junto de você, para apoiarem a sua pauta. Se você precisa da maioria para apoiar a sua agenda, seja dentro de uma empresa, seja dentro do legislativo, seja em qualquer lugar, você precisa ter alguma capacidade de convencimento das pessoas. E é tão brutal e tão impressionante, desculpa, só um complemento, é tão brutal e tão impressionante que o PSL ou o governo escolhem para liderá-los, seja o líder do PSL, o líder do governo, 2 deputados federais do mesmo partido, PSL e PSL, líder de governo não necessariamente. Então, do mesmo partido, do mesmo estado, com a mesma bandeira. Então, um é um delegado, um é um major, é uma lógica do que esculachadamente se chama, ou carinhosamente se chama de bancada da bala, do mesmo estado, do mesmo partido. Sendo que liderar é aparecer, é construir projetos futuros, etc. Como é que você, de cara, já botam 2 caras que tinham que estar jogando no teu time para competir? É surreal! Eu não quero entrar numa coisa muito técnica, mas assim, tem uma coisa dentro da ciência política que se sabe como um fato, é que se você quer convencer alguém, o melhor jeito é ter opiniões heterogêneas. Né? Se você tem gente construindo uma ideia a partir de pontos de vista diferentes, é muito mais fácil você ser convencido de que você está recebendo a melhor informação possível. E se você está recebendo a melhor informação possível, é muito mais fácil que você ache que você acredite e eventualmente se posicione sobre o negócio. Se você acha que a informação que você está recebendo é enviesada, isso é uma coisa que a gente passa também no nosso dia a dia, né? Se chega alguém e conta uma história e você sabe que essa pessoa tende para aquele lado, você tende a desconfiar de que aquela história seja verdadeira. Você tende a não aderir a essa pessoa, porque isso gera desconfiança. Essa estratégia mostra muito bem como o fazer política está afastado desse governo e do próprio PSL. Talvez por ingenuidade, talvez por falta de experiência, mas isso aqui é grave, isso traz uma série de complicações. Mesmo se a gente for pensar no caso da reforma da Previdência, enquanto ela estava tramitando ainda na Comissão de Constituição e Justiça, por que dar a relatoria ao PSL, maior interessado na aprovação, pelo menos teoricamente, na reforma da Previdência, e para um deputado novo? Por quê? Assim, não faz nenhum sentido do ponto de vista político. Se ele tivesse escolhido uma pessoa experiente dentro de um parlamento, se possível, de um partido um pouco mais afastado, ele provavelmente teria tido uma vida mais fácil. Essa foi uma estratégia sistemática que o Fernando Henrique usou, uma estratégia sistemática que o Lula usou. Eventualmente, dar relatoria para o PSDB era o melhor jeito do Lula construir consenso em torno da proposta. Consenso não é a palavra, mas maioria em torno da proposta. Eventualmente, até o PSDB não iria votar junto, mas um relator do PSDB dando um parecer favorável a um projeto que vinha do Lula... Minimamente constrange, né? Não só constrange, gera confiança de que os deputados estão recebendo a melhor informação possível. Né? Se fosse um relator do PT, a informação vem enviesada. É a dedução natural. Andréia, pensando um pouquinho, eu queria até fazer que você fizesse uma retrospectiva sobre como a gente chegou nesse estágio de estigmatização do presidencialismo de coalizão como modelo.
Pois é. Passando a ser associado com toma lá da cá, com essas expressões que às vezes não traduzem muito bem o que é de fato essa forma de governar que a gente tem desde a redemocratização aqui no Brasil. Como que você enxerga os motivos pelos quais a gente chegou até aqui e como refazer esse estrago produzido por essa negação dessa forma de se fazer a política? Então, talvez essa seja a pergunta de $1 milhão, porque em algum momento a gente vai ter que voltar a um estado natural de possibilidades de se fazer política como sendo algo natural, né? E se isso não acontecer, e não acontecer rápido, a gente não consegue passar as medidas que são importantes para o país. Eu tenho um pouco a impressão que coalizões tendem a ser mal vistas em quase qualquer lugar do mundo. Talvez falar qualquer lugar do mundo seja o termo. As pessoas tendem a pensar que quando um partido faz concessões sobre a sua política, sobre o que seria a sua agenda, ele está fazendo alguma coisa que ele não devia fazer. E isso é mais ou menos generalizado. Mas o que as pessoas não entendem é que não se faz política de outro jeito. Tem que se fazer concessões para que se faça política. E esse é o jogo democrático, né? Por isso você precisa de maioria. Mas eu acho que parte dessa construção negativa foi muito reforçada no Brasil por conta dos escândalos de corrupção, de um lado, mas também pela mobilização de um discurso avesso à política, em especial desde 2013 para cá. Já em 2013, você tem alguma rejeição aos partidos políticos vindo dos movimentos de junho, que vão se agravando e, eventualmente, viram discurso dos movimentos sociais que hoje estão, muitos deles, no parlamento, mas eleitos a partir dessa lógica de que se faz uma política não acredito que eu esqueci, da má política no Brasil. Qual é a palavra? Da velha política, isso. Né? Muitos deles foram eleitos a partir dessa ideia de que a velha política tem que ser combatida. Mas, inclusive, um partido tradicional, o PSDB, fez uma propaganda falando de presidencialismo de cooptação naquela época. Quer dizer, até os partidos mais tradicionais que fizeram uso desse tipo de artifício, de mecanismo, que é democrático e é necessário muitas vezes, se voltaram contra essa estrutura. Então, mas isso é um pouco o discurso que eles fazem para o público, né? Assim, eu tenho certeza absoluta que se o candidato do PSDB tivesse ganhado, ele teria montado uma coalizão. No primeiro dia de governo, os ministérios estariam distribuídos entre partidos, com a promessa de que não haveria corrupção. E é tudo que nós queremos, certo? É que não hajam trocas escusas. Vide a própria coligação que montou, quer dizer, seria um espelho natural. Natural, exatamente. Ali o poder já estava dividido e pré-dividido. Mas digo em relação ao discurso, né? O discurso já estigmatiza ainda mais esse Exatamente. Tipo de coisa, né? Essa eleição, eu acho que é muito reforçada pela associação que houve entre corrupção e partidos, por motivos óbvios, assim, né? A Lava Jato colocou... explicitou um esquema que é horroroso e que passa pelos partidos políticos. Isso gera um desconforto na população. Os partidos políticos já vinham num processo de rejeição dentro na sociedade civil como um todo, e os partidos, no momento eleitoral, acabam por mobilizar esse discurso que eles acham que vai atrair voto. Só que aí, ao demonizar a política, eles geram consequências de longo prazo. Mais ou menos a mesma coisa quando você fala que o vice-presidente está querendo dar um golpe. Você gera consequências que são para além do momento atual e da negociação específica. Elas tendem a perdurar. Imagina se o Bolsonaro tenta agora construir uma coalizão de governo, talvez ele ficasse muito mal visto. Ele, de certa forma, armou uma armadilha da qual é muito difícil escapar. Ou seja, ele se sabotou nesse caso. Ele se sabotou. E agora, Andréia, eu acho que para tentar entender
um pouco dessa divisão e tentar apimentar ainda mais essa pergunta que o Marcos te dirigiu, eu fico com a sensação de que essa demonização da política ainda é a forma errada de enxergar o fenômeno. É claro que a gente não quer ou não deseja, e claro que a gente quer uma boa política, etc, etc, etc. Mas eu fico com um sentimento de que a gente tira desse jogo o agente central para a solução desse jogo, que é a justiça. Existisse a sensação de justiça e essa relação seria completamente diferente. Ou seja, negociar não é o problema é negociar à luz do que é escuso. Exatamente. Mas para aquilo que é escuso existe a regra, e para aquilo que existe regra deveria existir o árbitro. Falta árbitro, por mais que a gente goste de endeusar os árbitros. E os árbitros não estão cumprindo historicamente seu papel. Fosse diferente, essa relação não era desse jeito. Quer dizer, falta esse terceiro elemento de equilíbrio, e a gente por vezes tem dado e comemorado muito a presença desse agente sem que ele seja tão eficiente quanto a gente possa imaginar. Isso tornaria a discussão muito mais complexa ou não faz sentido envolver a ideia de justiça nessa história? Eu acho que eu iria para um lugar um pouco mais simples, assim. O que aconteceu e o que a Lava Jato mostrou não é política, é crime. Perfeito. E para esse crime tem lei e punição prevista. E muitas das pessoas envolvidas estão presas. Diferente até de muitos outros momentos. Esse é o problema. Exatamente. Então, eu não sei se a gente precisa necessariamente de árbitro, mas a gente precisa de instituições capazes de controlar de maneira muito mais efetiva, talvez, do que vinha acontecendo até então. Acho que o que a Lava Jato mostra, e é em alguma medida muito consequência disso, é que se criaram mecanismos que possibilitaram, que facilitaram a investigação de crimes desse tipo. O que é provavelmente um benefício coletivo para o Brasil. A despeito de tardio, né? Muito, isso em 2000. muito tardio. Mas eu acho que, para além disso, em alguns momentos, quando se passa do limite aqui também, você cria um problema que eventualmente faz com que as pessoas desconfiem dos mecanismos do futuro. Pensa no que foi a Operação Mãos Limpas e o final dela. A Operação Mãos Limpas foi muito bem sucedida no seu início, foi capaz de mobilizar o país para, enfim, destruir destruir não é a palavra, né? Fazer justiça para a relação entre máfia e poder político e juízes, etc. Desmontar a estrutura, essa é a palavra. Na Itália, né? Quer dizer, na Itália. Essa sensação. Mas foram acontecendo alguns abusos ao longo desse processo. E esses abusos fizeram com que a sociedade civil, em um determinado momento, não acreditasse mais também naquilo. Não acreditasse mais também que a justiça era possível. O que aconteceu na Itália, consequência da operação? Você teve uma grande reformulação do sistema partidário, os partidos que estavam lá se desfizeram, surgiram novos, com lideranças populistas, com lideranças que não têm uma pauta programática clara, e o resultado é que a Itália está mergulhando numa crise que talvez seja sem precedente. A gente não pode preceder da organização da política, do mundo da política. Então, a gente não pode demonizar a política, a gente tem que condenar quem cometeu crime. A gente tem que ter justiça para condenar de forma séria, isonômica, a partir de provas, quem cometeu crime. Não dá vontade de terminar o programa, né, Dantas? Não, mas precisa terminar? Não precisa terminar, né? Gente, muito obrigado pela aula que vocês deram aqui, Dantas e Andréia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado da aula que deram aqui no nosso Infomoney Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro aqui na TV Infomoney.